honrar. E você responde aí, Baruch Hashem, porque só o Eterno, Santo, Bendito, Hakadosh, Baruch Hu, é que pode nos dar verdadeiro Shalom, a verdadeira paz. Vamos continuar falando então sobre os 13 princípios de fé codificado por Maimonides através da Torá. Precisamos entender que Maimonides ele foi um grande sábio fora da sua época, que no qual, a princípio, quando ele escreveu a Mishneh Torá, quando ele escreveu o Guia dos Perplexos, ele, junto com essas obras, ele pôde então codificar toda a ortodoxia judaica em 13 princípios. No início, é claro que o judaísmo disperso, ele não assimilou a grandeza das obras de Maimonides. Mas hoje, em pleno século XXI, basicamente todo o judaísmo ortodoxo, o judaísmo sério, ele absorveu esses princípios de Maimonides e toda a ortodoxia judaica é baseada nesses 13 princípios. Então, para você entender a importância que tem você compreender esses princípios e não tem nada de invenção humana, não tem nada que foi criado por Maimonides, ele apenas extraiu da Santa Torá a revelação do Santo Bendito, do Eterno, a Moshe Avenu, Moisés, o nosso mestre. Então preste atenção, esse é o 11º princípio. Depois só temos mais 2 vídeos sobre os princípios de Maimonides. Creio plenamente que o Criador recompensa aqueles que cumprem os seus mandamentos e pune os que transgridem suas leis. Isso aqui é lógico, toda a Torá, nós precisamos entender que toda a Torá, ela estabelece a lei da ação e da reação. Dependendo como for a atuação, vai existir uma reação no mundo espiritual sobre a sua vida. E assim foi com todo o povo dos Benei Yaakov, dos filhos de Yaakov, os filhos de Israel. Israel, quando estava diante do Eterno, foi transmitido de uma forma imanente os mandamentos, as mitzvot do Eterno para todo o povo, e na realidade não era somente para o povo de Israel. Esses mandamentos eram para toda a criação do Eterno, todas as nações. É óbvio, é lógico que as nações não entenderam isso. É óbvio que o próprio Israel no início não entendeu isso. Hoje, é claro, com movimentos como o do Baal Shem Tov, se entendeu essa grandeza de Israel como uma nação de sacerdotes com o objetivo de levar para o mundo os ensinamentos do Eterno. E nós sabemos que isso será cumprido no reino do Mashiach. É um dos grandes milagres que o Mashiach há de cumprir sobre a terra, é quando todos conhecerem que existe um único Deus sobre toda a terra, o Criador, o verdadeiro, e que não há outro Deus além dele, e que todos vão absorver o conhecimento, vão ter o conhecimento do Santo Bendito, ou seja, vão estar ligados à sua Torá, à ciência do Eterno. Vamos então absorver esse princípio através de um texto da Torá. Novamente eu falo, toda a Torá ela expõe esse princípio, tá? Que toda a ação há uma reação. Os Benei Israel, eles tinham que cumprir os mandamentos do Eterno, e quando cumpriam esses mandamentos, estavam automaticamente conectados com o Eterno. Os mandamentos do Eterno é a essência do Eterno. E eles, por livre e espontânea vontade, através do seu livre-arbítrio, através da sua consciência racional, eles escolhiam cumprir esses mandamentos. Que mandamentos eram esses? Bem,
era simplesmente não adorar outros deuses, entender que o Eterno era o único Deus, não fazer nenhum tipo de imagem de escultura, seja daquilo que está no céu, na terra ou abaixo das águas, guardar o Shabat, honrar o seu pai e a sua mãe, não matar, não adulterar, não mentir, não cobiçar a casa do seu próximo. Bem, todos os mandamentos que o Eterno concedeu, além dos mandamentos ligados ao Mishkan, ao tabernáculo, mandamentos ligados a Eretz Israel, a terra de Israel, mas basicamente os mandamentos do Eterno se baseavam no resumo que o próprio Yehoshua HaMashiach ele nos deu, que é o Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é um, ou seja, unidade, monoteísmo, você entender que o Eterno é um, que não existe outros deuses além do Eterno, e amar a este Deus, o Criador, acima de todas as coisas, com todo o seu coração, com toda a sua neshama, sua alma e com todas as suas posses. E ao mesmo tempo amar o teu próximo como a ti mesmo. Isso se baseia toda a Torá. Quando a gente fala desta forma, parece ser muito fácil, mas na realidade, para o mundo de hoje, executar essa essência da Torá é uma utopia. E então, quando os Benei Israel se conectavam com a Torá, eles estavam conectados com o próprio Criador, e ali havia manifestação da providência divina sobre as suas vidas. Quando o Benei Israel ele decidia por sua livre e espontânea vontade, por sua razão, abandonar os preceitos do Eterno e viver na impiedade, ou seja, no pecado, na imoralidade sexual ou cometendo algum tipo de ato de idolatria, seja o que for, desobedecendo o Eterno, ele acabava se afastando da presença do Santo Bendito e com isso ele caía à mercê do destino. E ele sofria com as intempéries que poderiam recair sobre ele, principalmente porque ele estava no meio de um deserto, aonde era um deserto que conforme a própria Torá, ele tinha serpentes, escorpiões, era um local muito perigoso e árido e extremamente negativo para a vida, impróprio para a vida, como qualquer outro deserto. Então nós podemos perceber que realmente a Torá, o Eterno, ele nos expõe essa verdade. Há uma recompensa para aqueles que realmente, de coração e por amor ao Eterno, obedecem os seus mandamentos. Eu fico me perguntando o que há de tão mal em obedecer os mandamentos do Eterno. Porque eu quero acreditar que existe mais deuses além do Deus Criador, é isso? Eu tenho uma tendência idólatra, politeísta, eu quero cometer imoralidades sexuais, eu quero mentir, eu quero cobiçar a vida do meu próximo, eu quero cometer um assassinato. Bem, os mandamentos do Eterno são para seres humanos que são iluminados, eles conseguem se afastar desse sistema maligno do mundo e se levantar sobre isso e declarar que querem a luz, eles querem a claridade sobre as suas vidas e querem um mundo perfeito, desejam um mundo perfeito. Não só uma vida perfeita, como um mundo perfeito. Isso é o Tikkun Olam, que depois, inclusive, foi sugestão de um dos seguidores do canal, que nós falássemos sobre o Tikkun Olam dentro da Torá e na visão do Mashiach. E nós vamos falar sobre o Tikkun Olam.
Isso aqui é um conceito de Tikkun Olam. Quando uma pessoa ela se eleva diante da Torá, ela também automaticamente ela se conecta com a criação do Eterno e deseja que a criação do Eterno entre em equilíbrio. Porque toda a criação, todo o planeta Terra, ele está em desequilíbrio no momento que está desconectado com o seu Criador, a sua essência, a sua energia vital. Eu vou trazer aqui então um texto aqui da Torá onde ele nos expõe isso com clareza. Novamente eu falo, toda a Torá ela expõe essa lei da ação e da reação. Dependendo como eu vou agir, a reação vai ser recíproca. Se eu reagir dentro da Torá, a minha vida vai ser abençoada por meio da Torá, no qual é a essência do próprio Santo Bendito, do próprio Eterno Criador. Deuteronômio, Devarim 6, 24 a 25 nos diz: o Senhor nos ordenou que obedecêssemos a todos esses decretos e que temêssemos o Senhor, o nosso Deus, para que sempre fôssemos bem-sucedidos e que fôssemos preservados em vida, como hoje se pode ver. E se nós nos aplicarmos a obedecer a toda esta lei perante o Senhor, o nosso Deus, conforme Ele nos ordenou, essa será a nossa tzedakah, justiça. Então aqui nós temos a absoluta clareza, podemos aferir aqui por esse texto que a Torá ela está nos falando, o Moshe em Devarim ele está nos falando, inclusive são as últimas palavras, manifestações de Moshe antes que ele morresse, antes que a sua Neshama se desligasse desse corpo. Ele procura expressar o que é mais importante para os Bnei Israel, porque eles estão diante de entrar em Eretz Israel e conquistar Eretz Israel, conquistar Canaã, e Moshe ele não vai estar junto dessa conquista. Então Moshe ele quer preparar o povo, deixar o povo pronto para o porvir depois dessa conquista, que o povo permaneça ligado à Santa Torá do Eterno e praticando essa Torá. E ele avisa que a Torá, se praticar os mandamentos e a lei do Eterno, isso vai preservá-los, vai preservar a vida deles, em todos os sentidos. Vai trazer abundância de vida, isso no sentido de shalom, de paz, de prosperidade, de equilíbrio com a natureza e com eles mesmos. É isso que Moshe está tentando passar ali para os Bnei Israel, que os mandamentos do Eterno, ele está ligado à vida, é o segredo da vida, é o segredo da saúde, é o segredo da felicidade, é o segredo do shalom, é o segredo da verdadeira salvação, que muita gente nem entende, nem sabe o que é salvação. Ainda tem gente que acredita que salvação é simplesmente o fato do perdão do pecado. E acha que deu tudo definido agora. Que é só uma simples disposição de pensamento, ele não precisa fazer absolutamente nada. Na realidade é uma teoria platônica, onde basta ele pensar e acreditar e está tudo resolvido, e ele pode ser o que for que seja, que não interessa, agora já está tudo resolvido porque ele apenas pensou. Não funciona assim, nunca funcionou e nem vai funcionar desta forma. Isso é uma grande mentira, um grande engodo para te tirar da presença do equilíbrio do Eterno. E é por isso que essas religiões, essas seitas que pregam isso, estão cada vez mais em conflito, cada vez se dividem mais, cada vez há mais corrupção no meio delas, cada vez há mais coisas terríveis e escândalos no meio delas, porque elas estão em completo afastamento da luz verdadeira do Criador, do Deus
Todo-Poderoso, Criador de todo o universo. Um dia, tudo isso mudará com a chegada do Mashiach. Essas seitas, essas religiões, todas, principalmente as politeístas, principalmente as idólatras, vão ser completamente aniquiladas da terra. Mas hoje nós precisamos nos concentrar na verdade e buscar essa essência da luz, da claridade, da presença do nosso Criador sobre as nossas vidas e que nós venhamos fazer a diferença neste mundo de trevas. É isso que a Torá, que Moshe aqui está dizendo aos Bnei Israel. Para que venhamos, para que eles sejam preservados, para que eu e você sejamos preservados no meio deste mundo. O que Yehoshua falou sobre isso? Yehoshua, ele falou a respeito da recompensa se alguém praticasse os mandamentos do Eterno. Nós temos algum texto que Yehoshua ele fala sobre isso, apoiando Maimonides? Bem, nós temos um texto que ele está nos demais evangelhos também, mas eu peguei Marcos. Eu já expliquei que Marcos foi um dos primeiros evangelhos a ser redigidos. Depois vem Mateus e Lucas. Boa parte de Marcos está contido em Mateus e Lucas, ou seja, Mateus e Lucas usaram como base o evangelho de Marcos e outro evangelho, outra biografia de Yehoshua que nós não conhecemos. Vamos ler então o que diz o texto aqui. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelho diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, Yehoshua: Por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um. Aquele que é um, ou seja, que é Deus. Olha, interessante isso aqui. Yehoshua, ele não se coloca na categoria de bom, de Hassed, de bom, de benéfico. Ele até nessa situação, a glória dada ao Deus Todo-Poderoso, ao único, ao Echad, ao Deus Criador. Por isso que ele foi escolhido como Mashiach. Você conhece os mandamentos? Yehoshua fala: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra o teu pai e a tua mãe. Possivelmente ele citou todos os mandamentos aqui, ou foi tirado, não foi mantido o texto na íntegra, foi tirado, é possível que tenha sido tirado, ou o próprio escriba, quando escreveu, o autor do Marcos, ele resolveu resumir, que eu acho difícil. Mas Yehoshua, ele declarou todas as 10 palavras aqui. Yud Rei Vav Rei é o vosso Deus, não terá outros deuses além de Yud Rei Vav Rei. Não fará nenhum tipo de imagem de escultura do que estás no céu, na terra ou debaixo das águas, e assim por diante. Guarda o Shabat. Mas aqui ele resumiu os mandamentos só. E o que acontece? Yehoshua, ele está falando que os mandamentos estão ligados à salvação, ao reino vindouro. O homem pergunta o que ele faz para herdar a vida eterna. Ou seja, ele está se conectando com uma grande verdade que há na Torá, há nos profetas, a respeito do reino que viria, o reino vindouro, onde neste reino os mortos seriam ressuscitados e teriam uma vida eterna. E aonde aqueles que estivessem vivos nessa época e adentrassem este reino também teriam uma vida eterna. E Yehoshua aqui lhe responde então que a única forma é através da recompensa,
através do mérito pela prática dos mandamentos do Eterno. E ele fala, e ele cita aqui todos os mandamentos do Santo Bendito, todos os mandamentos que estão contidos na Torá. Então, Yehoshua também ele declara que há um grande mérito, há uma grande recompensa para aqueles que praticam os mandamentos do Eterno. Não no seu pensamento, não de forma platônica, mas agindo sobre isso. Agindo. E você não é diferente de ninguém. Todo mundo, ele tem o seu Eret Hará, ele se inclina ao mal, mas o que vai fazer você diferente das outras pessoas é você não se inclinar ao mal, mas sim se inclinar ao bem e praticar os mandamentos do Santo Bendito, buscar a essência do Eterno e se ligar ao Todo-Poderoso, ao Criador, o Avenu Shebach Shamayim, o Pai Nosso que estás no céu. Que o Eterno te abençoe. Shalom, shalom, shalom.